Se eu pudesse te dar um conselho para você viver através da internet, seria: pare de postar no Instagram. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar os motivos pelo qual você que quer ter a sua empresa através da internet, quer adquirir clientes, leads através da internet, o Instagram não é nem de longe a melhor alternativa para você utilizar para construir a sua vida digital. E eu trouxe aqui alguns dados bem interessantes que você provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar, que vão embasar o que eu vou te falar aqui. Só para você entender, esse aqui já é o meu terceiro canal de YouTube, eu tenho outros 2 canais, e eu já tive 4 Instagrams grandes também, né? Hoje eu tenho um Instagram que é intermediário, digamos assim, o meu Instagram pessoal está com quase 50 mil seguidores nesse momento. Eu não considero um Instagram grande, até porque eu não produzo conteúdo lá, eu quase não posto nada, mas eu vou te explicar os motivos aqui, quando vale a pena você produzir conteúdo lá e quando não vale a pena. Logo de antemão, eu já vou te dizer que a maior parte das pessoas produz conteúdo no Instagram ou usa, assim, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando das pessoas que estão produzindo conteúdo no Instagram. Existem aquelas pessoas que nem produzem, não produzem. Existem aquelas pessoas que usam o Instagram para consumir o conteúdo de outras pessoas. E aí, assim, eu nem tô falando com essas pessoas. Se você é um consumidor de conteúdo de Instagram, meu amigo, melhor do que consumir conteúdo de Instagram, produz. Produz no Instagram, não tem problema nenhum, pode produzir lá. Melhor do que consumir é produzir. Mas para você que já produz, já tem um Instagram, tem uma audiência, ou tá querendo construir uma audiência através do Instagram, seja você um advogado, uma nutricionista, um influenciador digital, um empreendedor digital, ou alguém que tá construindo uma carreira na internet, então um gestor de tráfego, um arquiteto de funil, um social media, você que está construindo a sua carreira no Instagram, você precisa entender tudo que eu vou te falar dentro desse vídeo aqui. Seja bem-vindo a esse canal aqui, se você ainda não é inscrito e se essa é a primeira vez que você está me vendo, considere se inscrever nesse canal aqui, porque aqui nós falamos sobre empresas, marketing e vendas. E aqui eu vou te mostrar um pouco das estratégias que nós usamos aqui dentro da empresa para vender através da internet, seja para produtos físicos, infoprodutos ou para serviços, ok? Para você entender então, eu vou jogar aqui na tua tela agora um gráfico que mostra mais ou menos assim, eu não sou desenhista também, tá? Eu sou empreendedor, eu sou empresário, então meus desenhos não são muito bons. Esse gráfico que você está vendo em sua tela agora é um gráfico que mostra mais ou menos a vida útil das postagens dentro das redes sociais. Então, uma linha do tempo, uma ordem cronológica que mostra o quanto dura um post que você faz dentro de cada uma dessas redes que eu coloquei aqui. Se nós fôssemos levar em consideração essa linha, aqui nós temos mais ou menos um dia, nesse gráfico aqui, ó, um dia. E aqui nós temos mais ou menos 10 anos, tá? Então essa é a linha do tempo. Do começo do gráfico nós temos um dia, lá no finalzinho do gráfico aproximadamente 10 anos. Por que eu tô te mostrando isso aqui? Porque quando nós falamos de conteúdos descartáveis, digamos assim, aqueles conteúdos que você produz, a gente tem uma rede social que é muito especial, uma rede social que ama pessoas viciadas em produzir e viciadas em pessoas que são os empreendedores estilingue, aqueles empreendedores, né, empresários que crescem muito e aí no outro dia já somem porque ninguém mais lembra deles. E essa rede social se chama TikTok. Por quê? Porque as produções do TikTok, elas tendem a durar o menor tempo possível dentro da nossa ordem cronológica de conteúdos nas redes sociais. Então, eu vou citar TikTok aqui, o nosso foco aqui é o Instagram e o restante das outras, né, eu vou comparar para você, mas graças ao tio Zuckerberg, o Instagram não é a pior rede social para você produzir conteúdo. Hoje o Instagram, ela é a segunda pior. Então, a gente pode dizer que ela é a quarta melhor e a segunda pior, né? Então, ela é a quarta melhor rede social para você produzir conteúdo, mas é a segunda pior também. Então, o Instagram, ele possui uma vida útil mais ou menos de posts, eu já vou te explicar o motivo, de 48 horas. Significa que tudo aquilo que você produz para o Instagram, tudo aquilo que você posta, vai durar, em média, no máximo 48 horas. Eu já vou te explicar o motivo. Avançando aqui nessa linha do tempo, nós temos o YouTube com uma vida média, em média, né, de 30 dias, Pinterest com uma vida média de 6 meses e blogs com a vida média de 5 a 10 anos. Essa aqui é a métrica que nós temos de duração, de vida útil de conteúdos para cada uma dessas, entre aspas, redes sociais ou para cada um desses canais de aquisição de clientes ou de leads, de seguidores e de inscritos. Por que eu te mostrei isso daqui? Porque eu trouxe algumas pesquisas aqui que vão embasar o que eu tô querendo te dizer. Como eu já produzi muito dentro do Instagram, eu já produzi muito dentro do YouTube, eu consigo ver as nuances e as diferenças dessas plataformas. E eu vou falar pra você, pare de produzir conteúdo no Instagram se você não entender as coisas que eu vou te falar aqui. Durante um bom tempo eu produzi conteúdos simplesmente por produzir. Então assim, pô, eu preciso postar, senão as pessoas vão me esquecer. Eu preciso postar alguma coisa pra dar engajamento, pra ganhar curtidas, pra ganhar comentários. E aí eu entrava naquela paranoia de ficar olhando métrica de Instagram. Então, pô, esse post gerou muita curtida, esse post gerou muito comentário, então agora eu preciso fazer um post que gera muito salvamento. E tudo isso é válido até certo ponto, mas quando nós falamos de engajamento, vendas, leads e conversões, isso aqui tende a não ser muito eficiente, principalmente para pagar nossas contas e pagar nossos boletos. Afinal, curtida, por si só, a curtida, ela não paga nossas contas, né? Então, a gente precisa usar isso de alguma forma para levar essas pessoas para algum outro lugar, ou seja, para alguma zona de conversão. O que eu tô te falando aqui, todos esses canais a gente considera dentro do mundo
mundo das vendas como canais de aquisição, ou seja, nós precisamos de funis de aquisição para esses canais de aquisição para a gente transformar esses seguidores, inscritos, leads em clientes para as nossas empresas. Então nós adquirimos esses leads, esses clientes através desses canais de aquisição. Então o Instagram é um canal de aquisição. E muitas pessoas caem também nessa paranoia, assim como eu, já fiz lá atrás, de ficar produzindo simplesmente porque tem que produzir. E existe um outro ciclo também que entra quando a pessoa começa a fazer isso, que é, muitas vezes ela produz, e esse engajamento até gera um efeito de vendas. Então você produz um monte de coisas e aí esse engajamento gera umas vendas para você. Só que quando você reduz a sua produção de conteúdo, ou quando você diminui um pouco, seja porque você ficou doente ou porque você saturou, sei lá, você tende a ver as suas vendas diminuindo, você tende a ver o seu faturamento diminuindo simplesmente porque você diminuiu a produção de conteúdo dentro do Instagram, tá? Então, deixa eu te dar aqui a visão do que é bom pro Instagram, depois eu vou te falar o porquê que você deve parar de produzir lá. Se você tem um tráfego muito bom rodando, ou seja, um remarketing, anúncios aparecendo para as pessoas, você com toda certeza precisa produzir conteúdos orgânicos para que esses conteúdos orgânicos funcionem em conjunto com o tráfego pago. Então, se você vende infoprodutos, com toda certeza, ou produtos ou serviços, né? Com toda certeza, o Instagram é uma máquina de aquisição para você de dinheiro. Se você investe em anúncios. Agora, se você não investe em anúncios e você produz conteúdo no Instagram para vender, isso pode ser que seja uma armadilha para você. Por quê? Normalmente nós usamos os conteúdos orgânicos para impulsionar os resultados do conteúdo pago, ou seja, do tráfego pago. Porque o orgânico por si só, ele tem várias falhas dentro do Instagram. Por exemplo, uma pesquisa da Scott Graphius previu que, mediu no caso, que metade do engajamento total de um post de Instagram é nas primeiras 19 horas. Ou seja, quando você posta alguma coisa, você tem um pico de engajamento e dentro de 19 horas você tem esse pico de engajamento e dentro dessas 19 horas você tende a ter 75%, de 50% a 75% de engajamento, enquanto que no restante do próximo dia, das próximas semanas, você tende a ter um engajamento praticamente nulo. Ou seja, aquilo que você produz, normalmente ele tem um boom nas primeiras horas e depois ele tende a morrer gradualmente. E aí tem uma palavra muito interessante que descreve aqui pra mim completamente o Instagram, que é o algoritmo da recência. Eu não sei se você já ouviu falar disso ou não, essa é a primeira vez que eu ouvi também quando eu pesquisei sobre isso, mas o Instagram é um algoritmo de recência. Ele privilegia aqueles conteúdos que são recentes, ou seja, se você produz algo novo agora e uma outra pessoa produz algo novo e uma outra pessoa produz algo novo, uma outra pessoa produz algo novo e você para de produzir, o Instagram vai mostrar para os seguidores dessas pessoas os últimos posts que foram feitos. Então, você dificilmente vai entrar no Instagram e ver um post que foi feito há 40 dias atrás, porque ele privilegia os posts recentes, ou seja, ele privilegia a recência, que é os posts mais recentes primeiro, eles são valorizados. E isso induz os criadores de conteúdo, os influenciadores, os próprios usuários do Instagram, a terem uma alta frequência de postagem para que essas pessoas estejam sempre aparecendo para os seus seguidores. Se eu abrir o meu Instagram aqui agora, a postagem mais longa que eu vou ver no meu feed vai ser uma postagem de 2 ou 3 dias atrás, porque depois disso o Instagram simplesmente não me mostra mais. Ele prefere mostrar posts de pessoas que eu não sigo, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que eu não acompanho, do que mostrar posts antigos das pessoas que eu acompanho. Então olha só que curioso isso aqui. Mais alguns dados para você, ó. A primeira hora de posts no Instagram é crucial para garantir o engajamento dele nas próximas 19 horas. Então, quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos você receber nos primeiros 60 minutos de post, maior será o alcance desse post pelo algoritmo, que vai impulsionar loucamente esse post para as pessoas até que dê as 19 horas iniciais ali. Inclusive, a vida média de um post dentro do Instagram, dentro de um feed, tem mais ou menos 48 horas, como eu te falei. Já quando a gente fala de Reels virais, ou seja, Reels que tendem a ter uma atração muito grande, né? Então, eu fiz alguns posts esses dias que passaram de milhões de visualizações no Instagram, eles podem durar até 2 semanas essas visualizações. Mas por que eu tô contando isso aqui pra você? Porque se você produz conteúdo no Instagram e você não entende essas nuances aqui, se você para de produzir, você tende a sumir, porque você para de aparecer pros seus seguidores. Então você pode produzir conteúdo no Instagram? Pode, desde que você consiga tirar essa audiência do Instagram e levar essa audiência pra algum outro lugar. E aí que entram os funis de aquisição. Inclusive, se você produz conteúdo no Instagram, você precisa usar toda essa audiência, todo esse engajamento que você tem nas primeiras 19 horas, nas primeiras 48 horas de post dessa sua publicação no Instagram, para levar essas pessoas para algum tipo de funil que você tenha. Seja funil de e-mail, seja um funil de webinário, seja um lançamento, um desafio, seja, enfim, um produto que você já venda, seja uma newsletter que você está produzindo, porque você precisa de alguma forma tirar essa audiência de lá, porque se você depender do algoritmo para continuar te mostrando para as pessoas, você vira um refém do tio Zuckerberg. Então, a ideia é você tirar essas pessoas de lá. E uma recomendação que eu posso fazer para você é usar uma ferramenta como, por exemplo, o ChatFunnel. O ChatFunnel é uma ferramenta que você consegue lá automatizar comentários, automatizar direct, e a pessoa interage com seus posts e você consegue tirar ela do Instagram e levar para um CRM, por exemplo, tirar ela do Instagram, levar para uma lista de e-mails, levar para um produto, vender alguma coisa para ela, um serviço, uma consultoria. Então você tira a pessoa dessas amarras que o Instagram gera em você por conta
do próprio funcionamento do algoritmo mesmo. E sendo bem sincero com você, eu tiraria essas pessoas, né? Eu usaria um sistema de aquisição, como por exemplo uma ferramenta de automação como o ChatFunnel, para tirar essas pessoas do Instagram e mandar para algum funil, para mandar para um funil de aquisição, para eu realizar vendas e transformar essa pessoa em um cliente, ao invés de simplesmente manter essa pessoa como um lead. E aí, se você quiser aprender um pouco mais sobre como eu produzo funis e como que a gente roda funis aqui na empresa, como que os meus alunos produzem esses funis, a gente chama de máquina de vendas, né? Então, como que você produz também, eu vou deixar uma aula para você aqui embaixo, você pode descer ali e fazer seu cadastro, você pode assistir essa aula, ela tem mais ou menos 1h30, eu acho, 1h30 de conteúdo, onde eu literalmente abro como que a gente produz os conteúdos, como que eu produzo os anúncios, qual que é a nossa forma de produção de anúncios, como que a gente roda anúncios para essas pessoas, quais funis a gente está rodando, quais automações, quais inteligências artificiais a gente está usando para faturar pelo menos 100 mil reais por mês de faturamento dentro desses projetos que a gente tem dentro da internet, usando o Instagram, usando os anúncios, tá? Essa aula tá aqui embaixo, só se você descer ali e se cadastrar para você poder assistir. E aí, em contrapartida, por que eu falo para você parar de produzir conteúdo no Instagram? Porque quando a gente olha para essas outras plataformas, ou seja, YouTube, Pinterest, blog, a gente percebe que a vida útil da produção de conteúdo dentro dessas plataformas é infinitamente maior do que dentro do Instagram. Então, enquanto você produz algo no Instagram, esse post ele dura 48 horas e depois some, quando nós falamos de produção de um vídeo para o YouTube, por exemplo, que dá muito menos trabalho muitas vezes do que um post para Instagram, esse vídeo ele pode durar semanas, meses ou anos te trazendo resultado. E para comparar, eu trouxe aqui mais ou menos o gráfico, que eu não vou conseguir te mostrar a tela do computador aqui agora, então eu desenhei aqui no tablet. Mais ou menos o gráfico que gera nas pesquisas que a gente fez aqui é em comparação do Instagram e do YouTube. Então, na minha direita, o gráfico vermelhinho aqui, a gente tem as visualizações de um vídeo do YouTube, enquanto que na minha esquerda a gente tem aqui as visualizações de um vídeo de Instagram. Isso aqui que você tá vendo tem uma janela de 48 horas, tá? Enquanto que aqui no YouTube a gente tem uma janela de dias ou meses. Como que funciona então? Se você produz algo no Instagram e você posta algo, seja um Reels, ou seja um post no feed, ou seja, quando a gente fala de Stories é pior ainda, né? Porque o Stories tem 24 horas de vida útil apenas, depois disso ele some. Então todo dia você tem que produzir de novo, e aí vem aquele algoritmo da recência que eu falei pra você. Então o Instagram, quando nós produzimos algo, ele tende a ter um engajamento inicial, e essa primeira 1 hora que é crucial pra gente definir qual que vai ser, pra gente não, pro algoritmo no caso, né? Definir qual que vai ser o alcance do seu post. Essa primeira 1 hora, se você tiver muita curtida, muito engajamento, muita visualização, muito screen time, ou seja, tempo de tela das pessoas para com o seu Instagram, ele tende a ter uma performance alta nas próximas 19 horas. Se você não tiver uma performance tão alta assim nos primeiros 60 minutos, você tende a ter uma performance mais baixa também nas próximas 19 horas. E o Instagram, ele distribui isso para as pessoas ao longo de 19 horas, chega no pico aqui, onde você tem cerca de 50 a 75% de todo o engajamento do post dentro de 19 horas, e depois disso ele tende a diminuir o engajamento até praticamente zerar, a menos, né? Ele não vai zerar por completo, porque normalmente as pessoas entram no seu perfil, acabam vendo o post lá, mas ele praticamente zera. Depois disso, você precisa fazer um novo post para você ter novamente um novo engajamento, e depois um novo post para você poder sempre manter aquela métrica de engajamento que você tem. Já quando a gente fala de conteúdos dentro do Pinterest, do YouTube e do blog, principalmente YouTube, a gente tá falando que a gente vai ter mais ou menos esse gráfico aqui, ó. Então, quando você posta, ele tem uma atração inicial, só que depois de 48 horas, por exemplo, ele não para de ter visualizações. Eu tenho vídeos aqui que estão há 4 anos trazendo vendas para mim todo dia, porque eu postei o vídeo há 4 anos atrás e todos os dias algumas pessoas assistem esse vídeo e acabam comprando os meus produtos ou virando leads para minha empresa. E aí esse vídeo ele tende a continuar performando ao longo dos dias e dos meses e dos anos, tá? Tem vídeos que vão estabilizar, tem vídeos que ao longo dos meses e dos anos vão tracionar cada vez mais. E aí vai depender muito da estratégia que você usa, e uma dessas estratégias a gente chama de conteúdos evergreen, que eu ensino inclusive dentro da aula que eu deixei aqui na descrição para você. Então existe essa diferença aqui entre um e outro, e você percebe que dentro do YouTube, quando você começa a ter mais consistência e frequência, você vai ter um gráfico que ele tende a se acumular e tornar uma curva exponencial, porque você tem um vídeo que traz 10 views por dia, aí você posta outro que traz 20 views por dia, e aí você posta outro que traz 5 views por dia, aí você posta outro que vai te trazer 50 views por dia, outro que traz 500 views por dia, e essas views elas vão se acumulando, tornando uma curva muito parecida com essa daqui que você tá vendo. Enquanto que no Instagram a gente vai ter, no longo do tempo, um gráfico que é mais ou menos parecido com isso aqui, ó, um monte de post que eles simplesmente somem depois de 48 horas, e você dificilmente vai ter um ganho crescente, a menos que você aumente a produção de conteúdo cada vez mais, e aí sim você vai ganhando mais tração dentro do Instagram. Então, o Instagram, para resumir aqui, ele é uma rede que ele tem um algoritmo que valoriza a recência. Você sempre tem que estar produzindo cada vez mais e mais e mais e mais para você conseguir ganhar mais relevância e continuar aparecendo para as pessoas. Isso é bom até certo ponto, até que você entenda que, beleza, se é para gerar público pro Facebook Ads, tranquilo, se é para gerar remarketing, tranquilo, se é para gerar um engajamento orgânico, tranquilo, mas de crescimento no longo prazo, para você pensar em, pô, eu vou produzir hoje e isso vai continuar me gerando resultado por anos, o Instagram de longe não é a melhor ferramenta para você fazer isso. O Instagram vou produzir hoje, vou ter resultados hoje, mas se eu parar de produzir amanhã, não terei mais
resultados. Enquanto que a gente fala de outras redes como o YouTube, por exemplo, eu vou produzir hoje, se eu parar de produzir amanhã, eu vou continuar tendo resultado por anos e mais anos. E aí, para você entender, normalmente quando a gente cria um conteúdo no YouTube, a gente tem essa crescente de views, né? Então aqui em vermelhinho a gente tem o gráfico de views, e o bônus aqui é você fazer a mesma estratégia que eu te falei pro Instagram para o YouTube também. Então, usar dessa audiência que você está adquirindo dentro desse canal de aquisição para levar para algum produto, para algum funil ou para algum outro lugar. E aí, aquilo que eu te falei no Instagram, por exemplo, de você postar uns stories e pedir para a pessoa responder para virar um lead dentro do chat funnel, ou postar um Reels e pedir para a pessoa comentar algo para receber um bônus, e aí você manda ela para uma aula, para um curso, para um produto, para uma consultoria, você pode fazer a mesma coisa aqui no YouTube. Então, a cada vídeo, você faz um seeding, a gente chama isso aqui de seeding, que é basicamente plantar uma sementinha para algo que você tenha. Então, todos os vídeos que eu produzo, eu sempre deixo links na descrição, eu sempre deixo comentários para as pessoas falando sobre os meus produtos, sobre as aulas que eu tenho, sobre os meus conteúdos, sobre as minhas listas, sobre as minhas newsletters. E todos os vídeos eu faço essas indicações, porque eu sei que esses vídeos, ao longo dos meses e dos anos, eles vão continuar trazendo mais views e mais views e mais views. E quando a gente percebe que esse seeding, ele é capaz de converter parte dessa audiência em leads ou clientes para mim, eu vou ter um gráfico muito parecido com esse daqui, ó. Então, conforme eu vou tendo as visualizações, eu vou tendo também parte dessas pessoas se convertendo em clientes ou em leads para o meu negócio. E isso aqui é uma curva contínua, né? Então, se eu produzo um vídeo, eu vou ter isso aqui. Se eu produzo 2, eu vou ter o dobro disso daqui. 3, o triplo disso daqui. E quanto mais vídeos eu produzir evergreen, que eles vão performar ao longo do tempo, no longo prazo, mais leads e clientes eu vou ter no longo prazo. Enquanto que no Instagram, para eu ter mais, eu preciso produzir muito mais. E no YouTube, eu posso manter uma frequência de postagens. Essas postagens vão se acumulando e lá no longo prazo, isso aqui vai me trazer muito mais resultado do que no Instagram. Só para você entender, tá? As pesquisas que nós fizemos aqui, a vida média dos posts do YouTube são de semanas, meses ou anos. Então depende muito do tipo de conteúdo. Então se for um conteúdo viral, que ele for recomendado pelo algoritmo do YouTube como um vídeo de recomendação, né? Se ele for distribuído pelo algoritmo de recomendação, ele tende a ter uma vida útil de 30 dias apenas. Se ele for um algoritmo distribuído pelo mecanismo de pesquisa, que é uma outra coisa, é o SEO, ele tende a ter uma vida útil de meses a anos. E aí eu posso dizer para você que o algoritmo do YouTube, ele tem um algoritmo alongado e sustentável, que significa que existe um alongamento da curva de visualizações, ou seja, ela tende a ser mais longa do que nas outras redes sociais. E isso aqui é sustentável porque quanto mais você produz, mais cumulável ficam essas visualizações e os resultados que você vai tendo. Inclusive, essas visualizações, elas se acumulam gradualmente para você dentro do YouTube. Então, quanto mais você posta, mais visualizações você vai ter somadas, né? E mais resultados você vai ter somado também. E o legal é que você pode começar com um vídeo por semana, tá? Então, eu sou muito grato à ferramenta do YouTube por ter proporcionado praticamente tudo que eu construí até hoje foi graças ao YouTube, justamente por esse crescimento de longo prazo. Porque, sinceramente, se eu dependesse de produzir conteúdo no Instagram ou criar coisas pro Instagram, eu tava ferrado, eu já tinha entrado em burnout, porque quanto mais você produz, mais o Instagram faz você querer produzir, porque ele vai te incentivando, né? Pô, você produziu, tem um pouquinho de resultado, aí você para de produzir, você não tem mais resultados. Aí você produz o dobro, você tem o dobro de resultados. E aí você para de produzir, para de ter resultados também. Isso ele tende a ser até uma armadilha pra nós no começo, né? Então, se você tá iniciando agora e tal, você vai perceber que o Instagram ele é muito fácil, você pode ir lá e seguir as pessoas te seguem de volta, então você tem um crescimento artificial no início, e esse crescimento artificial faz você ter resultados, então você produz, e aí ele começa a te recompensar com algumas vendas, alguns inscritos, alguns leads, algumas visualizações, e você tem um crescimento inicial maior do que em outras plataformas, por exemplo. Só que ele acaba te tornando refém também, né? Então, é como se fosse o traficante colocando droga na balinha das pessoas, então o cara vai lá, chupa a balinha, vicia na droga, e depois ele continua usando a droga. Basicamente isso, né? O Instagram faz isso com a gente. Ele te dá essas amostras de, você pode ser isso, você pode crescer, mas quanto mais você produz, mais ele vai te amarrando lá dentro. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que quando você vai crescendo em número de seguidores, o seu engajamento vai tendendo a diminuir. Então, você, por exemplo, quando passa da média de 10 a 50 mil seguidores, você tende a ter mais ou menos 10% de engajamento. 50 mil pessoas te seguem e apenas 10% das pessoas, em média, vão receber os seus conteúdos. E quanto mais você cresce, mais essa curva tende a diminuir em questão de porcentagem de engajamento. Então, os números mostram que se você tem aproximadamente 100 mil seguidores, a sua média de engajamento já cai para aproximadamente 6%. Então, quanto mais você produz, mais você cresce, menos alcance você vai tendo, porque o algoritmo ele vai te limitando para te forçar a investir em anúncio e para te forçar a produzir cada vez mais. De qualquer forma, é uma ótima rede social para você começar, porque você tem esse resultado, essa inflação inicial muito grande, né? Então, diferente de outras redes sociais, é legal você produzir para ter esses resultados iniciais. Se você tem uma frequência muito grande de produção e se você tem sangue no olho, produz, o Instagram é uma boa alternativa para você, desde que você saiba tirar essas pessoas do Instagram e levar para funil de aquisição. E eu recomendo que você assista a aula que tá aqui na descrição para você entender o que eu tô te falando. Inclusive, eu vou deixar um link do Chat Funnel também, se você quiser conhecer. Tem um vídeo aqui embaixo onde eu mostro como que você usa essa ferramenta para mandar as pessoas pro WhatsApp, para mandar as pessoas do Instagram para um CRM, por exemplo, e automatizar o atendimento e venda dessas pessoas para você converter
esses inscritos em dinheiro pro seu bolso. Os dois links estão aqui na descrição. Mas, se você quer ser recompensado pelo quanto você produz, uma coisa que agora eu vou falar sem números e sem dados, tá? Isso aqui é empírico da minha parte, dos meus valores. Eu gosto de ter resultados desproporcionais àquilo que eu faço. Então, o Instagram, ele tende a ser até mesmo desproporcional para ruim, né? Então, você produz muito, mas tem pouco resultado. Mas, vamos dizer assim, o Instagram, ele é proporcional, entre aspas, ao que você produz. Porque se você produz muito, você tende a ter muito resultado. Só que se você para de produzir, você tende a parar de ter resultado também. Então, na minha vida, eu sempre busquei coisas onde eu trabalhava uma única vez e eu teria resultados por muito tempo. Então, eu sempre busquei isso e é por isso que o algoritmo do YouTube, do blog, do Pinterest, eles me encantam tanto. Porque uma vez que eu produzo um vídeo, ele vai me trazer resultados por meses ou por anos. Enquanto que no Instagram eu preciso estar lá todos os dias. Então, eu, particularmente, agora eu tô falando da minha opinião, eu gosto muito de algoritmos que recompensam de forma desproporcional o meu esforço. Então, eu me esforço pouco, por exemplo, eu produzo esse vídeo, e aí esse vídeo vai me gerar resultados por muitos anos, ou muitos meses. Então, é desproporcional o resultado que eu vou ter versus o investimento que eu tô fazendo em tempo e em esforço. Mas isso é um valor pessoal meu. Se você não tem esse valor, tá tranquilo, você pode produzir lá, desde que você siga as regras e entenda as regras que eu te falei aqui dentro desse vídeo. Aqui no final, eu vou deixar outros dois vídeos pra você, caso você queira se aprofundar um pouco nesses conteúdos. Um tá aqui e outro tá aqui, um sou eu que tô te recomendando e outro é o próprio algoritmo do YouTube. Os links que eu te citei estão aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever nesse canal. Eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que más nesse mundo. Tamo junto, um abraço.